E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um balde cilíndrico com diâmetro e altura de 400 milímetros pesa 15 Newton e contém água até uma altura de 200 milímetros. O balde é girado a 5 metros por segundo em uma trajetória circular vertical de raio igual a 1 metro. Suponha que o movimento da água seja de corpo rígido. No instante em que o balde está no cume de sua trajetória, calcule a intensidade da força de tração na corda e a pressão no fundo do balde. Para resolver o exercício, eu vou recorrer a uma expressão que vimos no estudo da estática dos fluidos. Naquele estudo, vimos que o negativo do gradiente da pressão P mais a massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade é igual à massa específica do fluido vezes a aceleração A. Muito bem. Analisando a figura, vemos que a aceleração da gravidade G está em oposição ao eixo R, portanto, nós temos menos G, R versor, em que G é maior do que zero. E no ponto mais alto da trajetória, a aceleração do balde é centrípeta. Portanto, a aceleração A, ela é centrípeta, logo eu vou escrevê-la como menos Azinho R versor. Muito bem. O balde é girado com uma velocidade constante nesse movimento circular, portanto, a única aceleração existente nesse instante, no cume da trajetória, é a aceleração centrípeta. Muito bem? Bom, sendo assim, a partir dessa análise, vemos que a pressão P vai depender dessa profundidade radial R. Logo, eu posso escrever essa equação da seguinte forma. O negativo do gradiente da pressão P vai ser dado por menos del P del R menos del P del R R versor. E isso é igual. Então, nós temos aqui ρ vezes A. Então, menos ρA R versor. Agora, menos ρ vezes G, em que G é menos GR versor. Portanto, nós temos aqui mais ρG R versor. Muito bem? Observe a expressão obtida. Bom, como o valor da pressão P nessa direção vertical depende apenas de Rzinho, eu vou substituir a derivada parcial por uma derivada ordinária. Logo, menos dPdr R versor é igual. Então, nós temos ρ vezes G menos ρ vezes a aceleração A, que é centrípeta, R versor. Logo, a taxa de variação da pressão na direção radial R é igual a ρ vezes A menos ρ vezes G. Portanto, ρ que multiplica A menos G. Muito bem? Então, observe a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Bom, vamos agora em busca de como a pressão, de fato, de forma explícita, como a pressão varia com Rzinho. Então, dP é igual a ρ que multiplica A menos G dr. Logo, do lado esquerdo, eu vou integrar. Perceba o seguinte, ele quer a pressão no fundo do balde. Portanto, eu vou integrar da superfície livre do fluido, onde a pressão é igual à pressão atmosférica local, até o fundo do recipiente.
Então, eu vou de 0, tomando como 0 a superfície livre, eu vou de 0 a Hzinho. Logo, eu vou da pressão na superfície até a pressão no fundo do recipiente e, portanto, eu vou de 0 até Hzinho. Muito bem? Bom, com isso a gente obtém do lado esquerdo, pelo teorema fundamental do cálculo, uma variação de pressão. Logo, a pressão no fundo menos a pressão na superfície, que é a pressão atmosférica local. E isso é igual a ρ, que multiplica A menos G, é um termo constante, portanto sai da integração. A integral em dr de 0 a Hzinho. Muito bem. Agora, essa aceleração A é a aceleração centrípeta, portanto, eu posso ainda escrever a pressão no fundo do balde da seguinte forma. A pressão no fundo do balde é a pressão atmosférica mais ρ, que multiplica a aceleração A, que é centrípeta, dada por v elevado ao quadrado sobre o raio da trajetória circular, menos G vezes Hzinho. Muito bem? Então, observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. A partir de agora, eu vou simplesmente substituir os valores. Então, a pressão no fundo é igual à pressão atmosférica local, 1,013 vezes 10 elevado à quinta pascal. A massa específica da água, 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Agora nós temos V elevado ao quadrado sobre R, então 5 ao quadrado, 25, dividido por 1, 25, menos 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes Hzinho. Perceba que Hzinho é simplesmente Hzão sobre 2. Então, nós temos aqui 200 milímetros, ou seja, 200 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar que a pressão no fundo do recipiente ela é dada por, então vamos aqui nesse cantinho, a pressão no fundo do recipiente é 1,013 vezes 10 elevado à quinta pascal mais 3.038 pascal. Mais 3.038 pascal. Portanto, a variação de pressão é 3.038 pascal. Logo, a pressão no fundo vai ser dada por... Então, nós temos aqui 101.300 mais 3.038. 1, 2, 3, 4, 5. Logo, a pressão no fundo fica dada por 104.338 pascal. Observe no quadro o resultado obtido, um pequeno cálculo realizado. Vamos agora em busca da intensidade da força de tração na corda, utilizada para promover esse movimento circular e uniforme, já que o módulo da velocidade v permanece constante. Bom, para calcular a intensidade da força de tração, vamos desenhar na figura as forças que atuam no corpo em movimento no ponto mais alto da trajetória. Perceba o seguinte, a força-peso do conjunto atua verticalmente para baixo, incluindo a tração na corda. Portanto, nós vamos obter neste caso a seguinte expressão. A intensidade da força-peso do conjunto, vou colocar aqui a letra C inclusive, mais a intensidade da força de tração na corda
é igual à intensidade da resultante centrípeta, dada por mv² sobre o raio R. Muito bem? O peso do conjunto é dado por... Então, nós temos o peso do balde, 15 newtons, mais o peso da água que está no interior do balde. Portanto, o peso do conjunto é o peso do balde, 15 newtons, mais a massa de água ali dentro existente, vezes o módulo da aceleração da gravidade local. Muito bem. Mais a intensidade da força de tração. Isso tudo é mv² sobre R, em que M, né, vamos reforçar aqui, é a massa do conjunto. Então, nós temos a massa do conjunto vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio R. Bom, sendo assim, a gente obtém o peso do balde, que a gente já conhece o valor, mais a massa de água existente. O balde é cilíndrico, portanto, eu vou substituir a massa de água pela massa específica da água, ρ, vezes o volume. O volume é metade do volume do balde. Portanto, eu vou fazer aqui 1 sobre 2, metade do volume do balde. Então, nós temos a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado. O raio é o diâmetro sobre 2, elevando ao quadrado. Então, π vezes d² sobre 4. Muito bem. Então, aqui nós temos a massa de água, dada pela massa específica, vezes o volume. Então, a área da base vezes a altura. A altura é o Hzinho, que é Hzão sobre 2. Então, vamos colocar aqui Hzinho. Vezes a aceleração da gravidade local. Mais a intensidade da força de tração. Isso é igual a V² sobre R vezes a massa do conjunto. Bom, mais uma vez, né? A massa do conjunto é a massa do balde, que é o peso do balde, dividido pelo módulo da aceleração da gravidade local, mais a massa de água, que aqui se encontra. Então, ρ da água, vezes 1 sobre 2, vezes π d² sobre 4 Hzinho. Muito bem, essa é a massa de água. E com isso, a gente obtém essa expressão. Então, observe no quadro o cálculo realizado até aqui. Bom, vamos agora substituir os dados para efetuar os cálculos. Perceba o seguinte, eu vou arrumar um espacinho no quadro para ilustrar o cálculo. Antes, uma pequena correção. Perceba que eu estou fazendo aqui metade do volume do balde, portanto, aqui aparece Hzão e aqui também. Então, nós temos metade do volume do balde. Muito bem? Aqui aparece Hzão. Agora sim, substituindo os dados. Então, nós temos o peso do balde, 15 newtons, mais, agora, a massa específica da água, 1000 kg por metro cúbico, vezes meio, 500. Então, nós temos aqui 500 vezes π, vezes d². D em metro é 0,4. Ao quadrado, 0,16. Vezes H, 0,4. Vezes G, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Muito bem. Mais a intensidade da força de tração. E isso é igual. Então, nós temos agora V² sobre R. Então, 25 sobre 1, 25, que multiplica
O peso do balde sobre G, então 15 sobre 9,81, mais roda água 1000 kg por metro cúbico vezes meio 500, vezes π, vezes d ao quadrado, que é 0,16, vezes Hzão, que é 0,4. Muito bem, tudo isso dividido por 4. Efetuando os cálculos, você vai encontrar que a intensidade da força de tração é aproximadamente igual a 405 Newton. Então, observe no quadro uma última vez o resultado obtido, a expressão utilizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.